tão grande a cada convidado que vem ao Sintonia, porque eu não só aprendo durante a nossa entrevista, como nos bastidores. Eu comentei há pouco com a nossa técnica, o Iago, Marcelo, que a gente deveria ter gravado tudo antes, porque já valeu uma entrevista. E o assunto que eu trago hoje para o Sintonia, nesta tarde, realmente eu não entendo nada e não tinha realmente ouvido falar o que seria neuromarketing. Eu trago para falar para vocês hoje, esclarecer, entender o que acontece, o nosso querido Fernando Kimura, que vai dar agora o seu boa tarde aos internautas. Fernando, por favor. Olá, obrigado a todos pela audiência, pela oportunidade, Beth, de estar aqui e a gente falar um pouquinho de como as marcas atuam no cérebro do consumidor. Antes que ele exponha aquilo que ele veio tratar e esclarecer uma série de coisas sobre esse assunto neuromarketing, eu vou oferecer, como sempre, uma música ao meu convidado. E como eu tenho certeza que um dos objetivos dele é imaginar um mundo melhor, eu vou oferecer para você o Imagine, do John Lennon, que diz tudo, né? Sim. Daqui uma hora, o mundo será certamente melhor. Fernando, me conta, você é palestrante, blogueiro, consultor de tecnologia, comunicação e negócios, marqueteiro, e tem uma coisa que não sei se está certo, DIG, o que é G-E-E-K? O que é isso? Pessoa que é viciada em tecnologia, viciada em... Como todos são hoje, né?
Nossa, então, mas tem esse nome? Sim. Olha só. As pessoas são geeks, tem milhares de devices. Todo Então, mundo tem isso. lição nova. Como é que escreve isso? Geek. Geek. G-E-E-K. Você é um geek. Sim, como todo mundo. Não todo mundo. Acorda, antes de falar bom dia para o espaço, já pega o celular. Exatamente. Bacharelado em marketing, especialização na ESPM, é isso? Isso, em marketing. E neuromarketing na Universidade de Buenos Aires. Muito bom. Ele escreve para o site Mundo do Marketing e é professor de cursos especiais. Já já nós vamos dar o contato dele, porque certamente muitas pessoas podem se beneficiar das suas palestras e do seu conhecimento. Vamos falar o seguinte. Antes do nosso assunto, você precisa traduzir o que é neuromarketing. Perfeito. Bom, neuromarketing não é nenhuma novidade, tá, Beth? Tá bom a gente tentar um pouco desmistificar, mas nos últimos 10 anos houve um avanço muito grande da neurociência. E aí profissionais de publicidade começaram a se aproximar de profissionais de neurociência para entender o que ocorre na mente dos consumidores quando eles veem um produto, ou tomam uma bebida, ou veem um comercial. A partir disso, criou-se algumas métricas. Então, o neuromarketing, de uma maneira simples, é a associação de comunicação e marketing com neurociências, que é científico, que estuda o cérebro através de ressonância magnética. É isso que eu ia perguntar. Então, quanto que é neurociência? E a neurociência faz estudos científicos do cérebro através de vários tipos de maquinários, né? Eu não sou neurocientista, mas desde a ressonância magnética, ou eletroencefalograma, ou eye tracking, que é tecnologia de onde são câmeras que conseguem medir aonde os meus olhos estão observando. Isso já é usado há muitos anos no varejo. Então, quando a gente entra numa loja de varejo, os locais mais olhados são os lugares mais caros para você anunciar o seu produto. E isso foi feito com máquinas, como câmeras que conseguem medir o fecho do olhar das pessoas. Quer dizer que aquilo que a gente vê aí como propaganda, publicidade, teve todo um estudo muito anterior e, em virtude disso, e ter esse estudo, às vezes eu fico chocada. Porque tem alguma publicidade assim, que não me passa. Como é que uma campanha foi aprovada se ela é tão ruim? Não é? Acontece isso, não acontece? Acontece. E, ao mesmo tempo, eu estava vendo comerciais antigos, a gente tem muito a aprender com o passado. Coisas ótimas e coisas de não se fazer. Né? E eu lembro, eu vi um comercial, Beth, que eram duas crianças, era de uma tesoura que tinha um Mickey, e as crianças falavam, eu tenho, você não tem. E depois vinha outra criança, era um menino e uma menina. Isso gera uma necessidade, uma inveja, uma necessidade. Hoje isso não seria politicamente correto e autorizado, né? Mas isso gera um efeito manada nas outras crianças de comprar aquilo. De querer, né? Isso já era neuromarketing. Ah, tá. Só não tinha esse nome, né? Não, exatamente. Como chamava antigamente? Ou não chamava? Não chamava, as pessoas chamavam. Elas usavam técnicas para chamar a atenção e despertar o desejo. Né? A inveja, na minha opinião, é ter o que o outro tem. Sobre o ser humano, como é que é essa história? Hoje as pessoas falam muito de tecnologia, todo mundo sabe mais tecnológico. A gente hoje precisa disso porque a tecnologia é uma extensão, literalmente, do nosso cérebro. E as empresas vêm vendendo, às vezes, tecnologia por tecnologia. E as pessoas não compram tecnologias. As pessoas compram sensações e sentimentos, o que aquilo transforma na minha vida. Esta frase, achei bárbara. As pessoas compram por sensações e sentimentos. Eu estou meio desacostumada a ficar com o microfone, porque ele está sempre aqui, então vocês me perdoem aí qualquer deslize. E qual é o percentual de decisões de uma compra inconsciente? Diversos escritórios de neurociência fizeram pesquisas e chegaram à conclusão que a maior parte dos consumidores, de 85% a 95% das decisões de compra são inconscientes. Isso prova, porque a gente vai no supermercado para comprar um refrigerante, ou um quilo de arroz, A manteiga que acabou. manteiga, algo simples, e a gente volta para casa com uma TV 60 polegadas com home theater 3D. E uma dívida, né? Exato, e uma dívida. Que é uma Então, isso demonstra... E aí, muitas vezes, não, mas deixa o cartão em casa, isso é muito bom. Dependendo se for a última peça, se for um preço imperdível,
Eu já fiz isso. Quantas vezes eu já peguei o celular, o relógio, e falei, guarda para mim que eu estou indo na minha casa buscar o celular e eu já volto. Então, isso não é uma verdade absoluta, né? Você age de forma inconsciente. Então, a compra inconsciente, ela faz parte da maioria do cérebro das pessoas. Sim, a maior parte das compras, das decisões de compra são inconscientes. Por isso que as marcas têm que saber operar dentro do inconsciente do consumo. Algumas sabem fazer isso de trás para frente. E você atribuiria isso ao autocontrole da pessoa quando ela faz uma compra consciente e não se desvia daquilo que ela se propôs? Sim. O que é isso? Controle? Existem pessoas que são mais racionais e antes de comprar, por isso que muitos economistas dão essa dica que é muito bacana, que é racional. Antes de comprar, eu preciso disso, né? Tenho certeza, está num bom preço mesmo, eu preciso. Esse tipo de questionamento nos faz, às vezes, nos orienta para algo mais racional, principalmente, mas é lindo, eu preciso para viver, minha vida não tem mais sentido. E milhares de produtos são comprados dessa forma, né? E você considera assim que muitas vezes as pessoas acabam comprando coisas que não precisam por uma carência? Também, até mesmo porque o ato de comprar ou consumir algo, ao mesmo tempo, dá um prazer para o cérebro reptiliano, para o nosso cérebro primitivo. Então, isso é prazer. A dor vai vir lá na frente, a pessoa comprando um cartão. É verdade, é quando eu cheguei a compra, né? Tanto que, às vezes, pessoas que caem em dívidas com cartão e depois têm dificuldade para sanar isso também gera um trauma neural. Então, talvez essa pessoa seja o consumidor mais consciente no futuro. Essa impulsividade que às vezes com a dor, a né? gente percebe nas pessoas, não precisa, vai lá e compra e depois não tem como pagar. Exato. É uma questão de parar, respira. Tudo para mim é respira. Quando você respira, você oxigena o cérebro. Sim. E você vai ter mais clareza. E como eu digo sempre, as escolhas, né? Saber escolher. Exato. Né? Vou deixar de pagar uma coisa importante na minha casa porque veio um impulso de ter algo que eu já tinha e não precisava. Vamos cuidar, né? E o que é o inconsciente individual? Bom, isso está conectado com psicologia, eu não sou psicólogo, mas pelo tudo que eu estudei, todos nós temos um inconsciente individual. Sejam a minha formação, a minha família, os meus créditos, os meus amigos, aonde eu fui criado, tudo isso cria o Fernando Kimura individual, que muitas coisas podemos ter em comum. Né? Às vezes eu posso adorar o Darth Vader, ou adorar um parque de diversão, ou gostar de tal produto, ou gostar de morango, e algo que às vezes é em comum com você, que possui um inconsciente individual totalmente diferente do meu. Então isso é um inconsciente individual, que forma a sua característica. E ela veio com hereditariedade, gênero, vem com meio ambiente? Sim, vem com tudo isso. O pacote é pronto. Exatamente. Entendi. E, muito bem, e o inconsciente coletivo? Então, o inconsciente coletivo, aí, já li bastante sobre isso. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, a gente tem um cachorrinho que a gente comprou o cachorrinho, ou ganhou o cachorrinho. E a gente cruzou a cachorrinha, e ela ficou grávida, ela nunca teve nenhum tipo de relação com outro cachorro, mas nascem os cachorrinhos, e como ela sabe que ao nascer ela tem que comer a placenta, como isso foi transmitido? Exatamente, ninguém Então, contou para ela, né? Exato. Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento que é chamado de inconsciente coletivo, é passado coletivamente. Do ponto de vista de marketing, tá? Já é uma coisa mais simples, os psicólogos podem explicar isso muito mais detalhado, mas quando existem marcas e produtos ou existem coisas na sociedade que geram efeitos de inconsciente coletivo. Então, por exemplo, eu brinco com isso. Há 10 anos atrás, se uma mulher saísse na rua com esmalte azul, ela seria chamada de doida. Louca, né? De louca. Há 5 anos, iam perguntar, nossa, você se inspirou no Avatar? Hoje é normal, porque a Giovanna Antonelli usou, então todo mundo usa. Isso gerou um efeito manada de consumo. Existe uma coisa que caiu agora nas graças das pessoas, que não faz o menor sentido, que é efeito manada de consumo e inconsciente coletivo. Cadernos para colorir. Virou uma febre. Virou uma febre, mas sendo que a banca de jornal já vendia o caderno da Mônica para você colorir. Há muito tempo. Ou seja, isso é inconsciente coletivo. Um compra e posta, isso gera um efeito cadeia nas pessoas de consumo. E se for para o bem, ótimo. Eu imagino assim que esse caderno para colorir que está agora aí, até distrai. Tem um pouco de arte associada. Tem, né? você vai a sua coordenação, porque tem coisas pequenas. Mas eu imagino que o caderno é um adendo, tem tanta coisa que você pode desestressar, não é mesmo? Realmente o consumo, né? E não custa barato esse caderno, né? Não. O lápis é mais caro ainda. Né? Pois é. Então, cuidar, buscar assim. A contemplação pode ser desestressante. Exato. A música pode ser desestressante, não é?
O Pra silêncio, né? Nossa, o eu e nós. Se a gente for falar então sobre isso, a gente vai ficar aqui 3 horas, né? E como é que funciona o cérebro do consumidor? Como é que as agências que vão bolar uma publicidade de um novo produto, o que eles devem considerar? O cérebro do consumidor, a parte inconsciente, né, a neurociência já entendeu isso, as agências também, né, então, claro, estão muito próximas. Então, as agências tentam criar gatilhos neurais dentro das campanhas para que a pessoa, aquilo atinja o inconsciente do consumidor. As melhores agências, as melhores empresas. Algumas empresas nem sabem do que a gente está falando. Tá? Não são todas que têm Não são todas que esse têm isso. tino, né, para E isso ir atrás. independente do tamanho. Eu já vi empresas pequenas que brincam com neuromarketing. Eu já vi empresa grande que não sabe o que a gente está dizendo. Né? Então, para a gente nem ter um preconceito. Mas a Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola não vende Coca-Cola. A Coca-Cola vende a felicidade. Aqueles lugares onde ela faz as E a publicidades Coca-Cola dela. dizem, né, tem um livro famoso de neuromarketing que chama A Lógica do Consumo, eu indico a todos, de Martin Lindstrom. Esse livro ele explica que fizeram um teste cego com pessoas que tomaram Coca-Cola e outras grupo tomou Pepsi. O grupo que tomou Pepsi, a área do cérebro, mas eram os testes cegos. No teste cego, quem tomou Pepsi, a área do prazer, depois eles fizeram o mesmo teste, as pessoas sabiam o que estavam tomando. Quem tomou Pepsi foi prazer, renegação e repulsa, as áreas que se ativaram. E quem tomou Coca-Cola foi prazer, alegria, memórias da infância, da adolescência. Por quê? Somou muito mais, né? Se a gente, hoje em dia, eu vou em aniversários, as pessoas fazem um álbum de fotos eletrônico, passa na TV com todas as fotos da família. E eu estava na casa de um amigo meu esses dias e eles têm esse costume. Só um minuto. Eu analisar as fotos, 60 fotos, e acaba com as presentes. Mesmo? É fato, nós não estamos fazendo propaganda da Coca, mas é fato que a marca Coca-Cola é a mais conhecida no mundo inteiro? Sim, é a marca mais famosa, tanto que é a marca mais valiosa do mundo. Existe hoje uma história que a Apple é mais valiosa. Então, isso que eu ia perguntar, a Apple não está chegando junto? A Apple, dizem que é hoje, né? A Apple, o Google passou a Coca-Cola. Mas, gente, sejamos racionais. A moda que a gente tem, o poder de comunicação de uma Coca-Cola, o poder que as pessoas têm de consumir esse produto, quantas pessoas podem comprar uma Coca-Cola e quantas podem comprar um Mac? Então, é nesse sentido, eu acredito que a Apple é mais famosa, porque ela é Mas mais, a tem mais Coca é valor muito de... mais acessível, Exatamente. né? Então, ela é muito mais famosa. Está em todos os lugares que a gente for. Né? Saindo um pouco do nosso roteiro, nós estávamos conversando agora há pouco nos bastidores, a gente estava falando sobre marca. Assim, por que as mulheres têm uma necessidade, algumas mulheres, de vestir uma marca, de ter uma bolsa super de grife, e não dão valor para alguma coisa que tenha uma boa qualidade e não tenha essa marca tão marcante? Isso. As grandes marcas. Falando de mulher, né, por enquanto. as grandes marcas se beneficiam disso, né, o marketing de luxo, as marcas de luxo, porque as pessoas buscam sensações e sentimentos. E essas marcas entregam para essas pessoas uma série de sensações e sentimentos atreladas a poder, a luxo, a sofisticação, ao pensamento de que eu sou o único. Mentira, não somos Mas o que eu não únicos. entendo, Fernanda... A pessoa compra muitas mentiras, essa é a verdade. Então, eu usar uma bolsa Louis Vuitton, não tenho. Aliás, afirmo o que eu falei lá. Eu não tenho nenhuma bolsa de marca. Que diferença que vai fazer se eu estou com uma bolsa Louis Vuitton ou uma sem marca? O que eu sou, eu sou. Isso tem muito a ver também com o entorno. É o que os outros vão pensar? Exato. Então, se ela está preocupada com o que os outros vão pensar, o que ela tem? Mas o luxo é um pouco disso, né? Você consumir algo que não necessariamente você precisa, que necessariamente não custa aquilo que você deveria custar, para fingir ser alguém que você não é, para pessoas que não fazem a menor diferença. E Para mim, aí esse é o conceito de luxo. É bem bacana. Aí entra também a opinião que você quer que os outros tenham de você. Exato. Quando o mais importante é o que é que eu penso de mim, o que é que eu sou, como eu interajo comigo mesmo para depois, a partir disso, a minha comunicação
Mas a gente tem muito uma sociedade que você vale o que você veste e não os livros que você leu. Então... Olha, repete. Olha que frase bonita do Fernando. Ele é jovem, mas sábio, hein? Não, Fernando, a sociedade brasileira e muitas outras, né? As pessoas têm valor pelo que elas vestem e não pelos livros que elas leram. Então, tanto que você vê também um outro efeito manada de consumo, nada contra o livro, muito pelo contrário, mas não agrega tanto assim das pessoas, o fenômeno que não foi 50 Tons de Cinza, que é uma releitura de Cristina ou Gabriela e romances que existiam antes. Eu achei que o título pegou, mas se você lê o livro, fala assim, conteúdo, hello, né? Então, assim, eu costumo brincar, tem pessoas que, se a gente tirar as marcas, o cargo, o carro caro e meia dúzia de livro internacional, meia dúzia de viagens internacionais, a única coisa que sobra é 50 Tons de Cinza. Então, 50 Tons de Cinza, que boa essa. É um pouco da essência, né? E com relação ao homem, por exemplo, a mulher procura marcas. O homem não tem tanto essa necessidade, né? Aí eu vou falar de uma coisa interessante. Isso é biologicamente comprovado. Tá. O cérebro do homem, busca ter poucas coisas, mas de alta qualidade. Então, o homem vai ter 5 sapatos que ele pagou super caro. Tá. E ele vai usar aquilo. E 5 ternos, 2 tênis. O cérebro da mulher quer quantidade. Se for uma mulher que tem mais posse, ela vai ter quantidades de coisas caras. Tá. Se for uma mulher da classe média, vai ter do mais caro, do mais barato. As mulheres são assim. Batom. Quantos batons você tem, Beth? Monte. Não Mesmo é? porque você sabe meu apelido? Não, Beth. BBB. É. Beth, brilho e batom. Você vai me encontrar às 8 da manhã, eu estou de batom, de brilho, e quando eu tiro a pintura para me deitar, eu passo batom. Eu não me deito sem batom. Então, você está certo. Como Marilyn Monroe, que usava a Chanel número 5 para dormir. Para dormir. Que virou a lenda do Chanel número importante. 5. Nós estamos falando aqui de neuromarketing, de consumismo, mas é importante que cada pessoa ela tenha um cuidado com se vestir, ter um cuidado com o cabelo, não é gastar. Não precisa ser uma bolsa da Hermès, não precisa ser... Esse é o diferencial. Né? Muito bem. Olha, o que trouxeram aqui para mim, eu vou ler, estou achando até o começo já bem interessante. Uma vez, um traficante de drogas culpou a mídia por fazer o que ele faz. Ao ser questionado se ele usava ou consumia, ele respondeu: toda vez que aparece na TV uma propaganda de um tênis, videogame, etc., meu filho chora querendo. E eles não querem saber se a gente pode ou não comprar. Está lá. Fazendo a propaganda. Você fala da influência das marcas do marketing. Como não ser influenciado por isso? Porque nem tudo que oferece é necessário e saudável. É um internauta que está aqui e esqueceu de pôr o nome. Conta para nós, dá para você responder essa pergunta? Infelizmente, isso vai sempre acontecer, porque as marcas elas querem gerar um desejo inconsciente, um tênis de marca, um celular de marca. Eu costumo passar dias em um shopping de luxo, depois um shopping popular. E muitas coisas são parecidas. Né? As pessoas têm os mesmos desejos, os mesmos anseios. Então, infelizmente, as marcas vão continuar fazendo isso. Eu vejo hoje um posicionamento até diferente. Algumas marcas, como a Nike, que é uma marca que eu acho... A Adidas, a Nike, elas possuem produtos diferentes até para essa classe. Mais caro, mais acessível, né? E às vezes são até mais caros ainda, que a classe elitizada não quer aquele produto, porque não quer usar um tênis roxo com verde limão. Isso é ruim. Exato, mas a outra classe acha aquilo interessante. Então, as marcas também observaram isso como um negócio e elas têm coleções diferentes para essas regiões. Infelizmente, como a gente vai fazer com uma criança ou não consiga consumir? A gente é perseguido por marca hoje. Você busca um produto no Google, depois entra no seu Facebook, você começa a ser perseguido pelo produto. Então, hoje, isso é quase impossível, infelizmente. Eu já notei isso. Quando você pesquisa uma coisa, depois parece que toda vez que você entrou lá, aquilo lá está... Isso chama remarketing. Remarketing. Porque fica no histórico do seu computador e as marcas pagam para o Facebook, para o Google, para o Gmail, para te remostrar o produto dela quando você entrar em outro lugar que eles têm parceria. E com essa política nova de compras, tudo pela internet, né? Hoje você compra passagens, você compra o que você imaginar pela internet. Isso não está trazendo uma falta de vínculo entre o comprador e o vendedor, que era a relação humana?
Sim. Não é? A pessoa podia expor para você sobre o produto. Não ficou uma coisa muito fria, Fernando? Eu não sei se fria, porque, ao mesmo tempo, eu vejo muitos benefícios nisso. Você vê? Eu vejo muitos benefícios, porque a loja, isso vem desencadeando uma descentralização e o poder é cada vez mais do consumidor. Nesse ponto, a partir desse ponto de vista, eu acho muito melhor. Antes, se a gente quisesse comprar uma passagem aérea, você era obrigado a ir numa agência de turismo e você era obrigado a escolher o hotel que eles te indicassem. Hoje, você tem o poder da escolha. Você entra no TripAdvisor, você entra num Booking, você entra num Decolar e você escolhe o hotel que você deseja, de acordo com as suas características. Antes, isso não era permitido. Nós vamos ter um intervalinho agora. Voltamos já já. Fica aí que tem mais assuntos sobre neuromarketing. Até já. Rapazes, vocês também podem fazer tanto sucesso quanto Bruno Galhaço. É só ter o básico. Malhas a partir de R$ 59,95. Calça jeans a partir de R$ 39,95. Camiseta básica várias cores, só R$ 19,95. Polo várias cores, apenas R$ 29,95. Vamos ficar só no básico, né, diretor? Colombo, o Brasil veste essa marca. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Rapazes, vocês também podem fazer tanto sucesso quanto Bruno Galhaço. É só ter o básico. Malhas a partir de R$ 59,95. Calça jeans a partir de R$ 39,95. Camiseta básica várias cores, só R$ 19,95. Polo várias cores, apenas R$ 29,95. Vamos ficar só no básico, né, diretor? Colombo, o Brasil veste essa marca. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos.
Fernando Kimura falando de neuromarketing, que é uma coisa que ninguém imagina tudo que você vê na televisão, o porquê é que você se sente impelido a comprar. Antes de ele continuar, eu quero que me diga o que é essa história de que o cérebro humano leva tantos anos para evoluir. O cérebro humano, isso é biologia, né? Os biólogos dizem que um cérebro demora aproximadamente 400 mil anos para ter uma alteração biológica. Ou seja, logo podemos concluir que todos nós, nos últimos 400 mil anos, temos o mesmo cérebro. Ou seja, nós temos um cérebro antigo vivendo no mundo novo. Né? Ou seja, esse cérebro se adapta a esse mundo a cada momento. Então, a gente tem um cérebro adaptativo. Tá, mas se foi esse mesmo cérebro que está lá há 400 mil anos da mesma maneira, que criou toda essa tecnologia, porque assim, tudo que existe aí foi o cérebro humano que criou. Como é que a gente não está dando conta de acompanhar o que foi criado? Porque o salto tecnológico dos últimos 10 ou 20 anos, dizem que foi de quase 20 mil anos na frente da história da humanidade. Ou seja, e aí a gente tem exatamente isso, a curva, né? A gente tem um crescimento tecnológico exponencial e a cultura aqui embaixo, que não existe um crescimento cultural tão de 20 mil vezes. Acelerado, né? E aí isso cria alguns tipos de conflito, como a gente está falando eu tenho taxista e tenho Uber. E aí só que isso não evoluiu ao mesmo tempo. Poxa, por que todo taxista não vira, então, o representante do Uber? Está resolvido para poder o problema, se encaixar na ganha modernidade. Mais dinheiro. Não. Então, isso causa uma série de disrupturas no segmento de viagem, na compra na internet que vem fechando lojas, enfim. Existe uma tendência, o ser humano, alguns, né, eles tendem a ser acomodados. É como se fosse um grande quebra-cabeça. Se tirar uma pecinha do meio e tiver que reencaixar, adaptar, é uma coisa que vai causar dor, vai causar sofrimento. Eu imagino assim, que a flexibilidade, essa palavra que está agora tão em moda, a resiliência, da adaptação ao mundo novo que nós estamos vivendo, é importantíssima. Só que não pode esquecer o humano, o ser humano. Eu acho que toda essa tecnologia ela está separando um pouco as pessoas. Às vezes, você é testemunha, você vai numa mesa, tem 5 pessoas, 5 estão lá olhando o seu celular e não estão trocando experiências. Às vezes, casamentos terminam por uma mensagem no Facebook. Exato. Não é? Ô, Fernando, fala para mim. Aqui que nós temos 3 cérebros, basicamente. Quais seriam? Para o neuromarketing, né? Nós temos um cérebro chamado de novo, que somente nós, seres humanos, possuímos, que é o cérebro da nossa inteligência. Ele é responsável por a gente ser inteligente, racional e sociável. Okay? Esse é o cérebro onde foi desenvolvida a fala, a literatura, a arquitetura, toda essa inteligência que a gente tem, e essa evolução ela é constante. Né? A gente tem ali, todo momento, a medicina avança, não é somente a tecnologia que avança, isso é interessante. Quando a gente fala de inovação, as pessoas associam só a tecnologia. Não, quanto a tudo está medicina avançando, não tudo evoluiu, está avançando. Quanto a arte não evoluiu, tudo evolui. Né? Então, a gente tem esse cérebro, e ele é racional. Por ser racional, é ele que determina decisões racionais. Decisões racionais hoje vou ter um filho, uma decisão racional. Né? Vou fazer uma pós-graduação, vou mudar de carreira, vou comprar uma casa nova. Isso é racional. Né? Depois nós temos um cérebro chamado límbico, que é o cérebro onde trafega as emoções, sensações e sentimentos. E, tecnicamente, né, não sou neurocientista, eles sabem explicar melhor do que eu, mas o que se diz desse cérebro é que ele é mais próximo da memória de longa duração, o cérebro das emoções. Por isso que as marcas vendem emoções, que a gente só grava uma marca de 2 maneiras, ou por emoção ou por repetição. Então, a Coca-Cola vende a felicidade, a Harley-Davidson vende liberdade. Okay? Então, por isso que a gente grava e tem isso associado. A gente pode ter trauma neural também. Tem marcas, se você teve uma má experiência, você também marca isso. Dificilmente você vai, ou uma cidade que você foi e não gostou, você criou uma emoção negativa. Por isso, aí a primeira impressão é uma no verdade. cérebro límbico. Exato. Essa parte. E depois nós temos um último cérebro, que é o reptiliano, né, que é o cérebro primitivo, que é o responsável por você sobreviver, pela nossa sobrevivência. É o cérebro mais ocupado do nosso do dia a dia. Né? Ele toma mais de 200 mil decisões ao longo do dia. Quantas? 200 mil decisões ao longo do dia. Então vamos escolher certo, hein? Só o fato A da pessoa, gente 200 acordar... mil decisões erradas. Exato. Então, ele é o cérebro do inconsciente, só que ele tem uma inteligência diferente. Ele não sabe interpretar as palavras, os idiomas, ele não é racional, ele só busca recompensas imediatas, porque ele é primitivo. Ele não é emocional também, porque Não, isso é mas ele está próximo da emissão, ele está próximo dessa área. Tá?
Então, nesse sentido, esse cérebro ele só busca recompensas imediatas, agora. 10 vezes sem juros, você 50 vezes mais linda, compre já, última peça. Os vícios são benefícios para o seu cérebro reptiliano que busca prazeres imediatos. E quando, por exemplo, uma campanha vai ser lançada, quando vai ser produzida, eles estão pensando em tudo isso ou isso é uma coisa que você que trabalha na área desenvolveu e fala As nas suas grandes palestras? marcas, sim. Eu percebo que elas... Existe um departamento que está preocupado com isso e vai considerar? Eu acho que os grandes departamentos de marketing hoje não é uma área separada, mas os grandes profissionais de marketing já entendem já disso, já sabem que precisam associar emoções. As grandes agências já sabem, a gente vê Cannes. Um exemplo disso é todos os comerciais do Super Bowl. Todos os comerciais, que são os comerciais mais caros do mundo, ninguém está ali para vender proposta de valor. Sou a melhor, sou a maior, sabe, meu concorrente isso. Não é nada disso que os comerciais ali transmitem. Eles transmitem emoções. Eles transmitem o que aquilo transforma a sua vida. Por quê? Até porque você falou, a gente vive um momento muito mecânico e a gente precisa humanizar a comunicação. Então, a gente não vem humanizando as relações humanas, mas a gente vem humanizando a comunicação. Olha que engraçado. A gente percebe assim que um comercial com crianças, um comercial A Família Reunida, é um incentivo. Sim. E você vê muito isso. Conta desse que você acabou do Google, que são crianças de várias etnias. Não, é da Microsoft. A Microsoft, Isso. então. A Microsoft, para lançar o novo Windows 10, que nem foi lançado ainda, ela fez um comercial com crianças, bebês, de várias etnias diferentes. E ele começa a ter uma narração, você vai vendo as crianças lindas, bebês, e é rico porque são culturas diferentes, e ele vai contando, essa é uma geração de crianças que nascem sem precisar decorar senhas, que não precisam se preocupar onde estão os seus documentos, porque vai estar na nuvem. Essas são as crianças que nascem com o Windows 10. Poxa, para mim, que sou uma pessoa que viu o DOS, Windows 95, 98, 2000, Vista, XP, Windows 7, Windows 8, eu passei por quase todos os Windows, e aí caiu a ficha, nossa, é verdade, essa geração não vai ver tudo isso, e já nasce num novo mundo, mais uma vez. Então, só que é uma comunicação altamente humanizada. Ela não veio para falar o que o produto tem de diferencial. Viu a diferença? A importância não é mais essa, o que você tem de diferente. Não foi o conteúdo, né? Não. Foi o que ele transmitiu, É o da formato, pegada. né? É uma coisa a se considerar. Não? Muito bem. E como que a gente deve observar o consumidor? Alguém que tem um negócio, vai pôr um produto no mercado, ou tem uma loja, como que ele deve levar em consideração? É importante observar 3 pontos. Né? Quem é meu consumidor? Eu tenho que observar ele do ponto de vista psico, sócio, cultural. Tá? Então, muitas vezes a gente comete o erro, até eu que sou profissional de marketing, não, o meu consumidor, a gente define. Né? Meu consumidor é a moça jovem, de 17 a 27, que gosta de ter uma vida saudável, porque eu sou, por exemplo, um restaurante de quilos de comida saudável. Às vezes, Beth, pode ser um senhor de 60 anos que não tem nenhuma outra similaridade com a jovem, porque eles buscam um estilo de vida. Então, eu tenho que buscar observar psico-sociocultural, que eu posso começar a observar estilos, e dentro desses estilos, são clusters que eu crio, e dentro desses clusters as pessoas têm outros clusters, têm outros estilos. E as pessoas são vários estilos Não ao pode longo de uma ser restritivo, semana. né? Não. Então, o marketing fazia muito disso, e ainda faz. E a gente acaba causando e criando, na minha opinião, um preconceito de quem é o consumidor. As grandes marcas, né, a pergunta que nos veio, as grandes marcas que às vezes focam nas pessoas de alto poder aquisitivo, só que as pessoas de classes populares também desejam altamente o produto. Ou seja, quem é o consumidor? Todos são consumidores. Todos são. É uma coisa que eu observo, por exemplo, se você for ao cinema ver um filme jovem, a propaganda que é feita antes de começar o filme é só para jovem. Isso, eu não me irrito, porque eu procuro sempre manter o bom humor, mas eu questiono o seguinte, mas não é só jovem que vem assistir esse filme. Né? Então, tinha que ter uma abertura maior, ser mais abrangente, porque aquela coisa tão alta, de repente, te irrita muito mais do que agrada. Não é um fato? Acho que eles trabalham muito com a amostragem. Então, 80% das pessoas que vêm ver esse filme são pessoas dessa faixa etária, ou dessa cultura, ou que são desse cluster que gosta de rock, por exemplo. E aí, às vezes, não. Às vezes vai uma pessoa que é de outro cluster. Então, realmente, dá esse conflito.
Né? É comum isso. Eu imagino assim que uma campanha boa é aquela que atende de 8 a 80, Exato, não é? exato. Essa é que vai funcionar. Como as marcas das empresas podem motivar, mobilizar, chamar mais a atenção do nosso cérebro? Existem, dentro do neuromarketing que é chamado de neurométrica. Então, a neurociência e as agências de publicidade chegaram à conclusão de que se eu faço algo seguindo as 3 neurométricas, a chance de eu ter êxito, de eu ter sucesso é maior. As 3 neurométricas são atenção, memória e emoção. Quando você for fazer o seu cartão de visita, o seu site, o seu uniforme, a sua embalagem do seu produto... Ixi, será que eu vou ter que mudar Olha, alguma coisa? Mas veja como está, isso está endereçado em diversos pontos, né? Se você levar em consideração as 3 neurométricas, a sua chance de chamar mais atenção é maior. Tá, uma Tá. é a atenção, Memória e emoção. Eu vou dar um exemplo simples. por favor. Quando teve a entrega, acho que do Oscar, não lembro qual era o prêmio, que a Lady Gaga foi vestida de vestido de carne. Não sei se você lembra disso, exato. Me lembro, eu tinha até esquecido porque foi tão chocante, não foi? Atenção, memória e emoção. Atenção, memória e emoção. Ela usou o vestido de carne, porque se ela usasse um Dior, Eu um prestei atenção. Versace... Eu prestei atenção. Atenção. Memória eu me lembrei. Sim. E emoção, me irritou, me Emoções deixou- estranhas. Nossa, que estranho. Estranho. As emoções nem sempre precisam ser positivas. Entendi. Emoções negativas nos fazem lembrar das coisas também. E, lamentavelmente, as emoções negativas são as que mais marcam, né? Exato. Mas, às vezes, de coisas simples. Eu brinco e digo que existem mitos na cultura. Eu vi outro dia um comercial de uma empresa que eu tive contato quando criança, que me machucava muito, e eu vi no metrô: mertiolate não arde. Desculpa, eu tenho trauma neural. Eu lembro quando era criança, eu me machucava, eu sumia por 3 dias para minha mãe não passar mertiolate em mim. Tardia. Ou seja, não sei se o esforço em comunicação para mudar a mentalidade que não arde não está sendo muito maior do que criar uma nova marca. Ou, eu não sei o quanto somente um produto impresso no metrô com uma frase vai alterar a percepção do meu Mobilizou cérebro. um monte de sentimento de você, né? Ao mesmo tempo, talvez a campanha deveria ser, sei lá, um Neymar caindo, passando o metiolate. Agora não arde. Isso talvez gerasse um efeito manada. Portanto, está pegando alguém que está aí na mídia, Exatamente. né? E vai transformar. Muito bom. E como as marcas podem ser mais inconscientes ou atingirem mais o inconsciente? Qual é o trabalho que elas têm que fazer para isso? Elas têm que entender o cérebro reptiliano, né, que é o cérebro inconsciente. Então, existem aí 6 características desse cérebro que podem ajudar a gente a ser mais inconsciente. Então, esse cérebro é egoísta. Então, quando eu for falar com alguém, falo com você. Muitas empresas têm mania de falar: eu sou a melhor, eu sou a maior, compramos não sei quem, exato, sou a melhor, tá aí eu. E nesse contexto, eu. Então lembre-se, Itaú feito para você. Desculpa o comercial, mas olha a diferença, né? Não é bem, mas olha a tratativa da linguagem do Itaú. E você acha que foi feito para você. As fotos que eles trabalham nas agências, aquilo tem cara da nossa cultura, tem cara do Brasil. É muito bem feito. Certo. A outra característica é que o cérebro ele responde por contraste, o cérebro reptiliano. Por não entender as palavras, ele responde por contraste. Ele observa que o homem pré-histórico não pegava uma barra de cereal e lia a tabela nutricional. que não. Então ele pegava a comida e, através da observação, ele tinha que saber se aquilo estava bom ou não, se tinha apodrecido ou não, né? Se era uma comida, né? Então ele usava Então a gente desenvolveu isso na antropologia. Então a gente ainda tem isso. Quantas vezes a gente vai comer alguma coisa e cheira? Verdade. Não é óleo. Às vezes tem um cheiro ruim, mas não é porque é algum condimento que tem aquele cheiro e a comida está boa. Então o cérebro responde por contraste, que é antes e depois. Tá? Então quando você for fazer alguma coisa, mostre antes e depois. Se você vende produtos para a empresa, mostre uma empresa antes e depois do seu produto. Melhor, faça com que o cliente faça isso. E não você falando de você. Mobilizar no outro aquilo que a Exato. gente quer, né? Então, São caminhos, né? São 6 características, são suas principais. O cérebro sempre busca começo, meio e fim. Mesmo que não exista o fim, você consegue, infelizmente, enganar o cérebro. Então, tem um produto que as mulheres adoram, que é lindo, chama Pandora. É uma pulseira que você compra um berlock, charme, é um pingente para você decorar sua pulseira. Então, você compra uma, né, Beth? Compra uma com 2 berlocks. Só que dá para você encher. Então, o seu cérebro não vai ver o fim. Ele não vai se Ele sentir quer sempre mais saciado enquanto não ver aquilo cheio. É como um toque.
E aí você encheu uma pulseira, logo você compra a segunda, logo você compra a terceira. O cérebro busca coisas que não têm fim. Figurinha. É verdade, figurinha. Então, isso é um elemento neural. Como você entrega não o fim do seu produto e sempre deixa um residual. A gente estava comentando, série de TV. Começa a série, quando vai terminar, já deixa um gatilho neural para você ver Para a o próxima. próximo. Por isso que eu não assisto nenhuma. Isso é viciante também, não é? Assim como foi Caverna do Dragão. Quem assistiu Caverna do Dragão, eu costumo brincar na minha palestra. A gente sabe. Não sei se você assistiu, Beth, Caverna do Dragão. Não, eu não assisto. Eu vejo pouquíssimo televisão, sinto muito. Era um desenho, Beth, onde eram vários jovens que tinham sumido das suas casas e eles tinham superpoderes. Isso tem muito a ver com a jornada do herói de Joseph Campbell. Tá? E eles sumiram de casa e todo desenho eles quase encontravam uma forma de voltar. Tinha um unicórnio com eles que sempre fazia alguma coisa errada, ou seja, numa equipe de vendas ele teria sido o primeiro a ser despedido. E aí, na hora que apareceu o Vingador, que era um grande lá, uma pessoa que eles tinham que lutar do mal, as armas deixavam de funcionar. Só que eles se superavam e conseguiam vencer. Isso mostra todos nós buscamos esse heroísmo, tá? E no final apareceu o Mestre dos Magos com uma mensagem de 5 segundos, quase uma criptografia de Chico Xavier, para uma criança de 8 anos decifrar. Ou seja, e aí o próximo era a mesma coisa. O próximo é sempre a busca infinita do fim, sabe? Que não existiu nunca. Nunca vai existir. Nunca existiu. Fernando, deixa aqui para o nosso internauta o seu telefone. Claro. Você faz palestras, né? Qual é o tema da sua palestra? Eu falo de inovação em comunicação e neuromarketing. Para como empresas, as marcas né? podem entrar dentro da cabeça faculdades, das pessoas. Empresas. Para faculdades, empresas, grandes eventos. Agradeço ao Sebrae, que me leva para o Brasil todo. Bacana. Muito, muito carinho, me ajuda bastante. Também faço para equipes de vendas, também posso fazer para o seu cliente, você me levar no seu cliente para ajudar você a mostrar o seu produto de uma forma que ele nunca imaginou. Olha aí, já tá vendo? Tá aprendendo? Dá o seu telefone, seu site, por favor. Meu site é www.fernandokimura.com.br. Meu telefone é 96490-5310, 011. Tem mais uma perguntinha aqui sobre as armadilhas de compras. Realmente existem, né? O que seria isso? A busca do cérebro pelo fim foi o que você acabou de dizer. As armadilhas, né? Por exemplo, eu moro sozinho. Eu não moro sozinho, mas vamos supor, colocar essa situação hipotética. Eu moro sozinho, logo uma caixa de sabão em pó, para mim, dura 3 meses ou 4 meses. Eu chego no supermercado e está lá. Compre 4, pague 3. E eu compro esse. Vai durar Por quê? Mas eu precisava só uma. E pode até estragar. Ou seja, ele cria o que é chamado de uma trampa neural. Trampa em espanhol é como se fosse uma mentira neural para o meu cérebro comprar aquilo. Ou 10 vezes sem juros, somente você. Então, são gatilhos que as marcas criam para, infelizmente... Últimos dias. Outra coisa interessante, eu comentei para quem... O cigarro vem fazendo isso. Prestem atenção. Eu não fumo, mas eu prestei atenção nisso. A embalagem, existe já um comentário de que a indústria do tabaco não vai poder colocar os seus logos nas embalagens, o logotipo da marca. Ah, é? Com isso, a Marlboro já vem treinando o cérebro de quem fuma Marlboro, e Marlboro não está escrito na embalagem. E como ela está fazendo isso? A embalagem vai ficando branca, o Marlboro é uma marca d'água bem clara, e cada vez aquele chapéu da Marlboro vai diminuindo até o seu cérebro acostumar e comprar a marca mesmo sem ter a marca associada. Sem estar escrito. Exatamente. Haja coração, hein, para entender tudo isso. Muito bem. Tem alguma coisa para falar sobre os mitos da cultura? Tem, eu comentei, né? Nós não temos muito tempo, né? Quanto tempo a gente tem aí? 5 minutos? Então você vai falar 2, eu vou tocar a última música e a gente se despede, tá? Perfeito. Que pena, você viu que passa rápido? A gente pode voltar dia para falar sobre outro assunto, porque eu conheci o Fernando na virada empreendedora da GV, realizada pela Ana Fontes. A mulher, né? Exato. A mulher. Então, eu fiquei encantada com o Fernando, por isso que ele está aqui hoje trocando essa ideia com a gente. Me conta dos mitos da cultura. Eu costumo brincar que, na nossa cultura, o ser psicossociocultural, na nossa cultura, existem alguns produtos que são mitologias, né? Como um produto que é presunto. Se eu pergunto para você que está assistindo, qual é o presunto do Brasil? Qual o melhor presunto do Brasil? Pode responder aqui, né? Qual é? E aí a gente vê a campanha da Seara, onde, na minha opinião, nesse momento, só a Fátima Bernardes está ganhando dinheiro, porque mudar a mitologia... Pelo menos alguém está ganhando. De que a Sadia é o mito, e eu falo que agora a Seara é o mito, não é tão simples. Assim como a Solan conseguiu fazer por um tempo, mas Bombril sempre foi um mito. Né? E a Solan desapareceu, e o mito se reergueu e continuou.
né? É Então, fato, a gente são não se dá mitologias da conta nossa disso, né? cultura. Interessante mesmo. Exato. E tem muitos outros casos, né? Tem muitos Faz outros. aquele pedacinho que você brincou com a gente no café sobre o Extra, o Carrefour. Como é que é aqui? Perfeito. A gente decora, né? A gente grava uma marca por emoção, como a Coca-Cola, que eu amo, né? Ou a gente grava por repetição. E por repetição, isso já vem feito há muito tempo. Como mais barato extra. Mapping, vem correndo o mapping, chegou a hora mapping é a liquidação. Dá-lhe um corneto, cornetomia, epicremosa da gelato. E uma coisa que não faz o menor sentido, até você me comentou, Beth, hoje eu não sei o telefone dos meus 5 melhores amigos. Não sei. Não sei nem da minha mãe, só sei o da minha casa. Da minha mãe ainda Por sei. a nossa integridade física, a gente deveria saber. Porque se a gente for assaltado hoje, a gente não tem nem para quem ligar. Não é? De verdade. E nos anos 80 a gente sabia de cor 5 telefones. Mas quase todos nós sabemos tudo que complementa um Big Mac, que são 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim. Então eu poderia tirar isso e gravar deixar 3 telefones. 3 por exemplo. telefones. Gente, é muito divertido e a gente está com pessoas assim tão informadas que vêm acrescentar. Eu vou dedicar mais uma música que também eu imagino tenha muito a ver com você, com essa sua área. Deixa eu ver se eu levo isso aqui. Fernando, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu gosto sempre de me atualizar. Quando eu ouvi falar de neuromarketing, falei, gente, preciso conhecer esse assunto. E, baseado nisso, eu quero dedicar a música chamada Wonderful World. Uau! Você falou que gostava de rock, gostava de pop e tal, mas, gente, vamos combinar que eu, pianista, sozinha com esse pianinho aqui, não ia dar para fazer o gênero musical que o Fernando comentou. Mas tenho certeza que a música que eu estou dedicando a ele vai ficar no coração. Se despede, Fernando Kimura, falando de neuromarketing, que vai deixar uma mensagem curtinha para você, internauta. Por favor, Fernando. Eu agradeço, Beth, a todos que assistiram. Acredito também que a comunicação tem o poder de transformar o mundo, né? A mesma comunicação que vende, faz as pessoas comprarem de forma inconsciente, é aquela que pode fazer a gente pensar e observar o próximo e os problemas que o mundo vem passando. E, com isso, a gente pode pensar em melhores soluções para o próximo. Eu também acredito nisso, Beth. Obrigado.
Obrigado, Fernando, de estar aqui. Mais um Sintonia nessa semana, trazendo uma mensagem, uma coisa nova para se discutir. E espero você na próxima quinta, que dessa vez eu vou trazer uma mulher, porque eu só tenho trazido rapazes aqui no meu programa. Então, vamos equilibrar, né? Até a próxima quinta. Uma boa tarde.